Raríssimas, raríssimos e raríssimas, boa tarde, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, ainda me habituando com esses horários um pouco mais flexíveis de gravação. Eu sempre gravei o Radinho logo de manhã, 7, 8 horas da matina, mas por conta dessas obras aqui em volta eu estou tendo que adequar um pouco os meus hábitos. Hoje é 26 de agosto de 2024, segunda-feira, e por onde que a gente começa? É uma boa pergunta. Talvez, como eu estou gravando depois do almoço, talvez valha a pena eu começar com uma notícia que está relacionada a uma conversa excelente que eu ouvi outro dia no The Rest is History, que é aquele podcast inglês de história. Eles estavam conversando com um autor especializado na questão de culinária, e ele lançou um livro chamado Delícia, lançou faz alguns anos já, sobre a história da comida italiana, que, aliás, espero que o livro esteja chegando aqui a qualquer momento, né? Eu não vejo a hora, comprei 2, inclusive comprei um para minha mulher, que é descendente de italianos e super ligada na questão de comida, e também para um primo dela, que também é italiano, então não vejo a hora de chegar aos nossos exemplares. Mas uma das histórias aqui, que tem a ver com a questão de saúde, está dizendo de que maneira que a dieta mediterrânea pode afetar a epigenética que tem a ver com envelhecimento saudável. A questão é, isso é uma das coisas que eu acho, eu vou dar o link para esse artigo, claro, é sempre bom a gente divulgar boas práticas de alimentação, né? Um dos lemas do Radinho sempre será faça menos merda, inclusive no terreno alimentar. Então, aliás, a foto aqui é de um belíssimo salmão com uma salada com vegetais, uma coisa espetacular, mas a questão é que aliás, tenho que agradecer ao autor desse livro, Delícia. A questão é que a dieta mediterrânea é, na verdade, assim, digamos, uma invenção, e é uma invenção americana. O que acontece, agora deu um branco do nome do autor dessa história toda, mas acontece que um médico americano, ele estava fazendo ali todo um trabalho acadêmico e também de divulgação pública, de conscientização pública, para tentar convencer as pessoas que a dieta americana era basicamente um suicídio prolongando doses homeopáticas, né? Tentando comprovar ou demonstrar ali para todo mundo que infartes eram ligados à questão de colesterol e gordura, que o câncer era ligado ao cigarro e outras coisas, tal. Ele está tentando fazer esse trabalho todo, mas em paralelo, quando ele começou a descobrir que vários tipos de alimentação ou de dieta podiam ter um efeito deletério, né, para o seu envelhecimento, ele resolveu fazer um elogio daquilo que ele considerava um bom mix, né, uma boa política de combinação ali de ingredientes, e aí ele, junto com a mulher, lançou um livro chamado A Dieta Mediterrânea, mostrando ali que a importância do azeite, mostrando a importância dos vegetais, dos legumes, dos peixes, uma alimentação mais saudável. Acontece que essa dieta mediterrânea do livro, ela não corresponde à dieta de nenhum lugar do Mediterrâneo. É claro, no Mediterrâneo eles comem peixe, sim, eles comem muito azeite, sim, eles comem uma série de vegetais, mas acontece que ele excluiu as coisas que ele achava que não eram tão saudáveis. Porque, veja, se você for para qualquer país mediterrâneo, vai ter pratos ali que não são necessariamente tão light assim. Vai ter, sei lá, guisados de diversos tipos de mamíferos esquartejados das maneiras menos dignas possíveis, né? Vai ter ali um monte de coisa que não, pães para tudo quanto é lado. Veja, então, o que a gente chama de dieta mediterrânea, muito legal, muito bacana, eu recomendo, na verdade é uma ficção, o título, o rótulo, a ideia de que algum país na Europa come exatamente como os gurus da alimentação te recomendam, é um pouco, digamos, criativa, né? Muito interessante. Aliás, uma das conclusões daquele livro Delícia é que muitas das coisas que a gente associa à comida italiana são grandes jogadas de marketing, a questão do tortellini, mas deixa o livro chegar, que depois a gente volta a esse assunto. Mas eu vou mudar completamente aqui de registro, e já que eu estou falando aqui de, sei lá, coisas que tenham a ver com o seu bem-estar, coisas que tenham a ver com o seu, sei lá, com o seu futuro mais saudável, eu vou recomendar um vídeo absolutamente maravilhoso. Eu sei que eu uso absolutamente mais do que eu devia, né, mas esse realmente vale a pena assistir.
é um vídeo de um canal que eu sempre recomendo, que chama Religião para o Café da Manhã, Religion for Breakfast. Ele é um acadêmico, né, ele é um estudioso, né, um pesquisador do tema religião, e ele tem um canal muito bom, e dessa vez ele resolveu se debruçar, focar a sua atenção e o seu interesse no tema da nova era. O que é nova era? Né? Provavelmente isso deve suscitar em você uma série de associações, de ideias, não sei, cristais, sais do Himalaia, florais de Bach, não sei, yoga, um monte de coisas, né? uma mistureba de coisas, entre aspas, holísticas. O que ele vai tentar mostrar é que isso surgiu num determinado momento, isso tem uma certa história, e a história é muito interessante. Ele começa justamente mostrando um trecho de um filme, meio documentário, que foi feito na década de 80, com a Shirley MacLaine é atriz, né, mas que a partir de um certo ponto virou guru, né, de autoajuda, de comportamento. Ela fez um filme que eu já esqueci como é que é não, acho que é baseado no livro dela, que se chama Autonalimb, por aí pelo mundo e tal, em que esse documentário está tentando registrar ali, numa forma mais audiovisual, né, a visão de mundo da Shirley MacLaine, que obviamente é uma feijoada de diversas crenças, e a gente já chega lá. Mas é muito interessante porque no trecho que ele mostra, ela está conversando ali com um olhar bastante aberto ali, meio sonhador, conversando com um guru, um cara vestido de branco, ele obviamente é lindo, e eles estão na beira do mar, por que não? E ela está fazendo perguntas, mas por que aí ela até pergunta por que o espiritismo não consta da Bíblia, e aí tem alguma coisa que envolve o imperador Constantino, eu não quis nem saber qual foi a explicação que ele deu, mas ele usa esse trecho do documentário sobre Autonalimb, que é justamente essa imersão da nossa amiga Shirley MacLaine pelo mundo do esoterismo, pelo mundo dessa jornada do autoconhecimento, não é? Ele vai tentar mostrar que o que a gente chama hoje de nova era, que não é uma doutrina, porque não tem nenhum livro sagrado, na verdade tem uma seção inteira em qualquer livraria, mas não tem exatamente uma Bíblia, né? Também não é uma coisa monolítica, cabe qualquer coisa que você possa imaginar, né? A gente estava esse final de semana assistindo, até vou recomendar para vocês, um episódio bastante interessante do Échappée Belle. Échappée Belle é um programa de turismo francês, e eles estavam recomendando coisas para fazer em Nova York, caso você vá passar uma semana na Grosse Pomme, como eles chamam, na Big Apple. E aí, uma das últimas dicas era uma academia de yoga, que você pode fazer yoga, né, junto com cabras. Eu não sei exatamente porquê, né, as cabras sobem em cima de você, tem cocô de cabra no chão, que você pode, obviamente, ajudar sorrindo a varrer, né? Então, pois bem, cabe até cabra com yoga, com um cocôzinho e com tudo mais. Mas voltando aqui à questão da nova era, o que o nosso amigo do Religion for Breakfast faz é mostrar que dos eixos fundamentais é um tipo de pensamento que é chamado de perennialismo. Perennialismo significa o seguinte: sim, há inúmeras religiões, sim, há inúmeras crenças, sim, há inúmeras filosofias, sim, há inúmeros profetas e messias e gurus e seja lá o que for, mas na verdade, por trás de tudo isso, existe apenas uma sabedoria. É uma sabedoria eterna. Todos eles estão dando diferentes vertentes e, ângulos, mas na verdade é tudo uma coisa só. O que eu acho que é bastante arriscado se você falasse uma coisa dessas, né, para a Inquisição, não sei onde você ia parar, se você falasse uma coisa dessas no meio, de Bagdá, no auge do Império Islâmico, se você falasse uma coisa que é tudo igual, né, no auge da Revolução Protestante, ou se falasse uma coisa dessa, para qualquer um, você não ia ser bem recebido. Né? Porque, veja, se tem alguma coisa que, pelo menos na minha visão, marca qualquer religião, é que todas as outras estão erradas, menos ela. Né? Então aí chega lá você, um branquinho, e vai dizer, olha, na verdade é tudo a mesma coisa, vocês que não estão reconhecendo, o que me traz, inclusive, recordações autobiográficas
né, da minha infância, eu tive, embora em algum momento a gente sabiamente tenha separado religião de Estado, por acaso eu estudava numa escola do Estado e não sei por que exatamente a gente tinha aula de religião, deve ter sido coisa da ditadura, certamente, e aí o que acontece é que no livro lá tinha uma ilustração linda mostrando várias divindades possíveis, Vishnu, várias, mas todas elas estavam, na verdade, indo em direção a um homem barbudo branco, e a grande conclusão ali é que todas as religiões do mundo adoram o mesmo Deus, o que, convenhamos, é um pouco, a gente está esquecendo aqui centenas de anos de guerras religiosas e celeumas e inquisições e heresias e gente queimada na fogueira. Pois bem, então esse tipo de pensamento é chamado de perennialismo, a ideia de que tudo é uma sabedoria só, né, que você pode ter acesso, isso pode ser algum escrito, sei lá, de Hermes de Trismegistro, pode ser uma coisa de maçônica, Rosacruciana, a sabedoria hindu, o livro sagrado dos mortos, tanto faz, é tudo uma coisa só. O que, digamos, que eu acho que não resiste ao teste do riso, mas aparentemente é uma coisa muito encantadora, porque eu conheço pessoalmente algumas pessoas que estão muito seduzidas por essa ideia, não é? E que, curiosamente, tudo, obviamente, é a mesma coisa que ele acredita. Isso é quase, não é nenhuma surpresa para ninguém. Então, ok, primeira noção que surge, essa noção muito curiosa do perennialismo. Está por dentro da nova era, então por isso que você pode acreditar, sei lá, em Jesus Cristo, gnomos, por que não, né? E também provavelmente chakras, e também provavelmente reiki, e também reencarnação, tudo junto, não faz mal, porque é tudo uma coisa só, não é mesmo? O segundo pilar por trás da nova era é uma coisa que começa a surgir no final do século XIX, que é agora eu já esqueci qual é o nome dessa coisa, eu acho que é o novo pensamento, New Thought, mas a ideia de que, na verdade, o pensamento é uma energia, e essa tudo é energia, e a energia do pensamento vai atuar sobre a matéria. Deve ter vários influencers hoje vendendo esse mesmo peixe, não é? E um dos pioneiros nessa história toda é alguém que, felizmente, mesmo na sua época, já foi considerado charlatão, que é um cara chamado Mesmer, em que ele dizia que havia um fluido energético magnético vital, certo? A ideia de que exista por trás da vida algum tipo de energia estranha, um elan vital, né? Então, mas essa energia, ela, se ela estiver equilibrada, você é uma pessoa saudável e feliz. Se ela não estiver equilibrada, você é absolutamente todo mundo, né? Então você vai contratar alguém que vai colocar suas energias, o seu campo, suas forças magnéticas, ou seja, o seu fluido magnético em ordem. E aí daí que vem a palavra em inglês para hipnose é mesmerizar, né? Mesmerizing, é uma coisa que te hipnotiza, né? Então Mesmer, ele vai desenvolver uma série de técnicas, né? com o poder da sua presença, das suas mãos, do seu toque, né? Tudo muito bem pago, provavelmente, né? Vai dizer que ele está reequilibrando os seus, sei lá o quê, né? Que você vai ficar legal, você vai ficar bem. Então vão surgir outros curandeiros mais ou menos com a mesma ideia, a ideia de que que toda doença é, por exemplo, um distúrbio, na verdade, da sua energia, e você pode curar todas as doenças com o seu pensamento, não é mesmo? Que também, obviamente, não resiste ao teste do riso, então você vê que é um saco de gatos bastante curioso, né? Em terceiro lugar, vem uma questão muito interessante que é um novo orientalismo, né? O Ocidente começa a descobrir uma série de filosofias que vem do Oriente, e não é só a filosofia que vem do Oriente, vem um monte de gente do Oriente também, porque na década de 60, acho que era o presidente Lyndon Johnson, ele resolve mudar uma lei, que acho que uma lei que vinha desde o começo do século passado, era uma lei que restringia a imigração de asiáticos. Vale lembrar que
os Estados Unidos, você pega lá a Califórnia, todas aquelas ferrovias que ajudaram a conquistar o Oeste, muitas delas foram feitas por imigrantes chineses, eles foram importados, os imigrantes chineses vinham aos borbotões, né? Chegou uma hora que os caras simplesmente cortaram essa história toda, né? Vale lembrar que todo o início do racismo e desse tipo de pensamento, digamos, de superioridade racial e coisas parecidas, nasce nos Estados Unidos, não nasce nos Estados Unidos e Inglaterra, né, não nasce necessariamente na Alemanha, mas desde o começo do século passado tinha sido fortemente restrita a imigração de gente da Ásia. Na década de 60, o Lyndon Johnson abre as porteiras e começa a vir um monte de gente com suas próprias crenças, com suas próprias religiões, né, e isso, obviamente, acaba servindo, vem um monte de guru junto. E aí tem aqueles Maharishi, eu não sei os nomes todos, e eles começam a fazer um sucesso louco, né, na Califórnia, então, que estava muito pronta para isso. Esse é o quarto pilar da nova era, que é a contracultura. Na década de 60, você tem um movimento crescente da juventude de contestar o, entre aspas, sistema, de contestar o capitalismo, de contestar, sei lá o quê, a religião, contestar as noções de pecado, de obediência e tal. Então, ali é um terreno muito fértil para você, de repente, ouvir outras propostas. Então, coincide, né, essa abertura da mente da juventude com uma abertura das fronteiras, e também com uma era aí de telecomunicações, etc. e tal, de indústria cultural de massa, que de repente alguns desses caras da Índia viram um fenômeno, né? Os Beatles vão para a Índia, fazem um álbum inspirado nisso, não sei qual é, eu não sou um grande fã dos Beatles, perdoe-me por favor, né? Então veja, é um mix, é realmente um mix muito interessante, muito poderoso, que permite você bater no liquidificador coisas que não necessariamente se conversam, né? Eu tenho até ali uma certa menção a isso sendo praticamente uma apropriação cultural, para não dizer um desrespeito, né? Você bater tudo no liquidificador e dizer que vale a pena e que não tem diferença nenhuma, né? Que a gente pode, sei lá, fazer yoga sem levar em conta todos os milhares de anos de tradição da yoga, e você vai fazer yoga por conta do seu desenvolvimento pessoal. E aí vem aquela maldita pirâmide de Maslow. Aliás, você já deve ter visto a pirâmide de Maslow 900 mil vezes a vida inteira, apresentações motivacionais, é aquele triângulo que fala que na base da pirâmide, do que é mais importante para você, tem suas necessidades biológicas, vai, aí no fim chega na sua autorrealização. O que acontece é que a maneira como toda essa sopa, essa bagunça, essa mistura de tradições é absorvida nos Estados Unidos, obviamente é uma maneira individualista, né? Então, ao invés de ser, no caso da yoga, a yoga não é só para você estar com os glúteos em dia, né, para você combater a flacidez. Não, yoga era uma prática espiritual, né? Muitas dessas questões também tinham questões sociais. Não, você esquece tudo vira matéria-prima para, sei lá, academias esquisitas, para livros curiosos, para, sei lá, para aquela, como é que chama aquela loira louca americana que vende perfume com cheiro da própria vagina, já esqueci, não é? Então, veja, tudo isso entra num contexto de individualismo, né, de autoajuda, essa mítica da realização pessoal, como se nós fôssemos indivíduos e não criaturas sociais, e tudo isso entra, obviamente, dentro de um contexto de consumo. Então, eu acho, por favor, se você tiver tempo, né, se o inglês para você não for um obstáculo, eu convido vocês a assistirem ao vídeo. É muito mais interessante do que eu viajando aqui, colocando meus próprios preconceitos e não conseguindo esconder a minha própria reação diante de algumas coisas que eu deveria ficar um pouco mais tranquilo, mas eu adorei porque, veja, se tem alguma coisa hoje, né, que realmente vai fazer de você alguém com muitos seguidores, é investir em qualquer coisa dessas, né? Na autorrealização. Você pode misturar astrologia com sei lá o quê, com algum tipo de técnica espartana de conseguir barriga de tanquinho, eu não sei, mas absolutamente vale tudo,
porque essa coisa do perennialismo, que quer dizer que tudo é a mesma coisa, é tudo um patê de salsicha, né? Você só muda a embalagem, bota ali, né, algum tipo de diferencial marqueteiro e pronto, você vai fazer com que as pessoas tenham uma existência muito mais feliz. Se elas não forem felizes, a culpa é delas. Não venha culpar o sistema, não venha querer mobilização política, não venha querer mudanças estruturais. A questão é só você que deveria estar meditando nesse momento e não está. Você deve inclusive assinar aquele aplicativo que provavelmente vai ser o passaporte, né, vai ser o pontapé que faltava para você finalmente conseguir botar sua vida em ordem, coisa que você em princípio não tinha conseguido até agora. Pois bem, estou falando que nem um louco, mas é que realmente isso me deixou bastante, digamos, inspirado. Tem mais uma coisa aqui, eu acho que vai começar essa semana com menos assuntos, né, falando um pouco mais sobre algumas coisas que me deixaram um pouco mais impressionados, mas acho que eu prefiro mostrar aqui o que eu considero uma nova era, a minha própria perspectiva na nova era. Nessa nova era, temos condições muito mais propícias para reprodução e sobrevivência e alegria e autorrealização de pernilongos. Então, tem uma notícia aqui muito perturbadora, que nos Estados Unidos tem lá um alerta, vários estados inteiros estão entrando em parafuso por conta de uma nova tendência no mundo dos insetos voadores, que é transmitir um vírus cujo nome é EEE. Né? Ou então I, dependendo se você fala em inglês, ou E3, como você quiser, que é a encefalite equina oriental, que eu nunca tinha ouvido falar, não é? Mas é uma doença transmitida por pernilongos e que não tem cura, e para a qual não tem vacina, e para a qual a taxa de mortalidade é de 30%. Que tal? E se você não morrer, você vai ter sequelas também bastante debilitantes, vamos chamar assim. Então, bem-vindos, né, no próximo capítulo do Inferno. Agora a gente tem essa coisa se espalhando, e o que está, obviamente, propiciando tudo isso, a culpa é toda nossa, claro, porque a gente está distraído com, sei lá o quê, com meditação misturada com zumba, não é? É que o aquecimento global está propiciando aos pernilongos mais dias de pernilongo. O que quer dizer dias de pernilongo? O que acontece é que pernilongos eles só conseguem ser felizes, se reproduzir, infernizar a vida alheia dentro de condições muito estreitas, né? Uma certa faixa de temperatura, né? O que eles chamam de dia de pernilongo é de 10 até 30 graus, nem muito quente, nem muito frio, né? A umidade acima de 42%. Então, dentro dessas condições, os pernilongos alcançam sua realização plena, não é mesmo? E adivinha o que a gente tem feito, como a gente está aquecendo esse planeta como se não houvesse amanhã, e aparentemente não haverá. O que acontece é que hoje existem mais dias de pernilongo no calendário. Então, eles estão se multiplicando, estão se espalhando por áreas que eles não costumavam se espalhar. Então, parabéns a todos os envolvidos. Agora tem mais uma coisa para os americanos se preocuparem. Já tinha febre do Nilo, já obviamente tem Covid, obviamente está chegando ali Zika e dengue e outras coisas também transmitidas por vetores que zumbem na sua orelha à noite. Né? Mas agora você tem também a EEE, que é a encefalite equina oriental. Parabéns, já que a gente está falando aqui de nova era, eu acho que é uma boa pegada. E se a gente falar talvez de nova era no campo cultural, no campo artístico, vamos pensar aqui em gente que revolucionou, né, que começou novamente uma fase que valia tudo, uma fase em que o antigo já não valia mais. E tem um vídeo aqui de um canal que eu adoro, que eu admiro muitíssimo, o cara é muito talentoso, faz uma lição de casa extraordinária, né? O canal se chama Great Art Explained, Grande Arte Explicada. E dessa vez ele foca num artista que a questão é se a gente pode chamar ou não de artista, que é o Marcel Duchamp. Marcel Duchamp, você já deve ter visto aquela história do urinol. O Marcel Duchamp é aquele cara que pegou um urinol, as mocinhas provavelmente não devem saber o que é um urinol. O urinol é um estranho objeto que parece uma coisa de estábulo,
que tem na parede do banheiro masculino para que homens possam urinar de pé, que é a coisa mais viril a se fazer, né? Então, se uma menina entra pela primeira vez num toalete masculino e vê na parede estranhos objetos de cerâmica que não parecem com nada, aquilo é um urinol. Pois bem, o urinol, o nosso amigo Marcel Duchamp, que é francês, ele pegou um desses, assinou e colocou no museu e disse que era uma obra de arte. Isso provavelmente você já deve ter visto em algum lugar. Nossa, ele revolucionou a arte. Obviamente você pode falar horas a respeito, né? Eu achei que eu já soubesse tudo, me deu preguiça de ver, mas felizmente eu assisti do começo ao fim, eu aprendi muitíssimo. É muito interessante porque a questão que esse urinol coloca, e que o vídeo também se coloca, é o que é arte. Parece óbvio, mas não é. Não só não é óbvio, como também é uma ideia que também tem história, né? Aquilo que é arte, até a palavra artista, até o conceito de um artista, não é uma coisa perennial, não é que é tudo a mesma coisa desde sempre, não. Não. Vale lembrar que na Grécia Antiga, que você tinha, imagina, esculturas maravilhosas de Fídias, por que não? Né? Você tinha pinturas, etc. e tal. O nome disso, o nome era tekné. Tekné é a mesma palavra para técnica, né, como para arte. Você não tinha uma palavra específica para arte na Grécia, porque era tudo tekné. O conceito de arte, existe uma coisa que é a técnica, né, existe uma coisa que é a arte, isso é uma coisa posterior. No tempo dos gregos tudo era tekné. Vale lembrar que quando o artista era especialmente inspirado, né, ele, na verdade, a inspiração não vinha dele, vinha das musas. As musas, encarnavam nele, baixava o santo ali, e se um artista era mais talentoso ou não, ele podia ser tecnicamente muito bom, né, ele era um cara com muito talento manual, capacidade de executar as coisas, mas a inspiração vinha das musas, não era dele. Então, não tinha essa história do artista inspirado que a gente vê por aí na Vila Madalena, não. Não. Ele era só um executor muito capaz, muito capacitado, muito bem treinado, né, com boas ferramentas, bons materiais, mas na verdade a inspiração vinha das musas. Mas nesse tempo a palavra era tekné, e ponto final. Certo? O que acontece durante muito tempo, séculos e séculos e mais séculos, você vai ter grandes, o que a gente chamaria hoje de obras de arte, que não estão assinadas. Né? Quando você pega um livro de horas que de repente algum nobre aristocrata usava para rezar sozinho, né, pelos seus próprios pecados numerosos, um primor, iluminuras, né, um trabalho extraordinário, não está assinado. Não está assinado. Não está assinado. Aliás, uma coisa muito curiosa, quantas obras de arte não foram encomendadas por algum patrono? Sei lá, um papa encomenda para o Michelangelo a Capela Sistina, né? Ou então algum Médici, um poderoso, encomenda, sei lá para quem, o próprio Michelangelo também, um retrato. Né? Então, veja, muitas dessas coisas, o Velázquez, que era um pintor espanhol, que a gente já comentou aqui também, ele era um funcionário da corte. Né? Ele não era alguém que de repente estava tentando fazer alguma coisa autoral e batendo na porta dos investidores para fazer sua primeira exposição. Não. Eles eram profissionais que estavam colocando o seu serviço de maneira remunerada para alguém. Né? Essa noção do artista que faz tudo pela arte, o cara que é autoral, que não se preocupa com questões de mercado, isso é bem recente. Isso é bem, essa coisa que você imagina do Van Gogh, né, pensa aí como é que é o cara que vai para o Tahiti, eu já esqueci o nome, do Gauguin, né, ou então do Picasso, que são os caras completamente fora do sistema, numa jornada de descoberta e de autorrealização e de autoconhecimento, e que vão provavelmente torcer o nariz para qualquer coisa comercial. Veja bem, é muito recente também, né? Isso é muito, não estou dizendo que está errado, é só que questão que cada época tem seus próprios modos de vida, modos de existência, seus próprios valores, não é? E, inclusive, acho que ele até cita que uma das definições de arte que ele viu, um cara que escreveu um livro, um europeu, não, a arte é quando você traduz da maneira mais fiel possível a beleza natural. Ok, né? Então aí você entende metade daquelas coisas chatas que você vê em museu,
né? O cara está pintando a paisagem, quer pintar uma mulher pelada, inventa que é uma ninfa, né? Mas tudo bem. Mas essa coisa da fidelidade, na questão da coisa figurativa, mais representativa possível, né? Você nem vê a pincelada, que coisa espetacular, não é? Então, essa era uma definição de arte. Qualquer coisa fora disso não era arte. Vale a pena lembrar que quando Hitler, que em princípio, a gente não pode esquecer jamais, o Hitler era um pintor frustrado. Ele é um pintor de umas coisas super sem graça, clássicas, acadêmicas, mas ele nunca foi aceito, e aí só porque ele não foi aceito ele resolveu, né, levar para o buraco dezenas de milhões de pessoas junto, não é? Pois bem, o Hitler, quando os nazistas assumem o poder, uma das primeiras coisas que ele faz é fazer uma exposição sobre a chamada Entartete Kunst, a arte degenerada. Porque no olhar meio classicista, meio bem coxinho, bem conservador do Hitler, qualquer forma de arte moderna que estava surgindo ali, sei lá, cubismo, surrealismo, dadaísmo, qualquer coisa dessas era degenerada, era moralmente errada, era uma coisa de gente doente. Então ele fez uma exposição, vou dar um link de novo para essa história dessa exposição do Hitler, onde tudo isso era mostrado para as pessoas darem risada, porque aquilo era coisa, obviamente, de gente louca. Então veja que o conceito de arte vai flutuando bastante, né? Isso é muito interessante. Mas voltando aqui para o Marcel Duchamp, que é esse, o cara do urinol, eu não sabia nada sobre o personagem. Ele vem de uma família já com uma vocação artística grande, ele tem um excelente treinamento, né? Aparecem obras dele ali que são figurativas, que eu nunca tinha visto, sei lá, paisagens, retratos, etc. e tal, né? Ele está em dúvida se ele entra em algum movimento ou não, né? Às vezes já tem nesse momento movimentos surgindo, como, sei lá, o surrealismo, dadaísmo, futurismo, e aí surge o cubismo, né? O Marcel Duchamp tem um quadro muito famoso que chama Nu Descendo a Escada. O Nu Descendo a Escada é uma pintura que a gente poderia chamar de, parece cubista, porque ela é toda angulosa e a figura parece que é algum efeito especial, que ela está em todos os lugares ao mesmo tempo, descendo a escada. Pois bem, é do Marcel Duchamp, também é um dos quadros simplesmente revolucionários, não é? O que é interessante é que os cubistas olharam para aquilo e falaram, não, isso não é cubismo. Você não é aceito no nosso clubinho, você não vai fazer parte da exposição. Então veja, mesmo os revolucionários cubistas também pensavam de maneira panelística, também pensavam de maneira excludente. Falaram, não, isso aí não é cubismo não, isso é muito futurismo italiano. Então, bom, pronto, o cara já ficou, já não é nenhuma coisa nem outra, não é futurista, não é cubista, o que eu faço? Né? Então ele sempre manteve independência, ele deu uma banana para os rótulos, deu uma banana para os movimentos e sempre foi um cara independente. E o que acontece, isso é muito, para mim, uma revelação, e eu acho, inclusive, de um senso de humor bastante interessante. Ele desencana do mundo de Paris, porque esse mundo das galerias e dos movimentos é uma chatice. Ele vai para Nova York, e em Nova York tem ali um novo movimento de artistas independentes que fala, olha, vale tudo, aqui vale tudo, nós vamos fazer uma exposição que tudo que vocês enviarem a gente vai exibir, tá bom? É isso, vai ser a primeira exibição fora desses cânones, fora dos movimentos, fora das panelinhas, etc. e tal. Aí ele resolve fazer uma provocação. Ele pega um urinol, ele já tinha, na sua vida pessoal, né, ele já tinha feito várias coisas usando objetos prontos. Ele pega uma roda de bicicleta, espeta de cabeça para baixo num banquinho, né, e para ele aquilo era uma escultura. Né? Ele pega, sei lá, um porta-garrafas, pendura no teto e fala, cara, para mim isso é uma escultura. Ah, mas estava pronto. Daí, para mim eu quero, gostei e vai ser. Não é? Então ele pega como provocação, já que essa exposição era aberta a qualquer ideia, ele pega esse urinol e manda alguém inscrever esse urinol sem colocar o nome dele. Ele assina com um pseudônimo, né, Robert Tupper, não me lembro mais, né, e aí ele pede para uma amiga inscrever, e aí o que acontece? Puxa, agora o urinol vai ser exposto. Ah, quero ver se vocês são tão abertos assim. Vocês estão dizendo que vocês estão abertos? Eu vou botar uma coisa de fazer xixi. Adivinha o que aconteceu? Os caras não toparam, mesmo, né, tendo em princípio a regra do jogo era essa. Ele fez ele abusou um pouco dessa abertura,
né? Isso não foi exposto, isso foi colocado lá no fundão. Na verdade, o coitado do Marcel Duchamp, ele só vai ser reconhecido como um cara inovador, provocativo, na década de sei lá de quando, 50, 40 anos depois. Tudo isso que eu estava falando agora é 1914, 1915, no pós-guerra, não é? Então, veja, nessa época, logo depois da Primeira Guerra, em que você tem, né, os valores europeus de cabeça para baixo, né, acabou aquela história da Belle Époque, surgem vários movimentos bastante revolucionários, esse cara não se enquadra em lugar nenhum, né, quando ele vê um lugar que está aberto para todos os marginais do mundo, ele manda uma das peças mais provocativas da história da arte, né, e o que acontece é que a peça não é necessariamente aceita. Aliás, se você vir algum desses urinóis por aí em algum museu, no Metropolitan, no Louvre, etc., não é aquele urinol original, aquele foi jogado fora. Aliás, várias peças que ele tinha que eram objetos prontos, que ele chamou de ready-made, objetos prontos, como é que você compra na loja de ferragem, né? A irmã dele tinha jogado no lixo. Então, quando você vê algum Marcel Duchamp em algum museu, não é falso, ele simplesmente comprou mais urinóis e mais rodas de bicicleta e fez uma série numerada. Elas são autênticas, elas são obras de arte, porque ele assinou e disse que era uma obra de arte. O que, a meu ver, é, assim, digamos, um leve tapa na cara, né, de toda a pretensão ou de toda, sei lá, a idealização que a gente pode fazer e também do mercado, né, por que algumas coisas valem mais do que outras. Eu acho, olha, realmente para mim foi muito bom ver alguém com essa transparência, com essa visão tão clara das coisas todas. Ele não para jamais de fazer provocações e de criar, era um cara bastante interessante. Eu não sei, ainda não descobri como é que ele pagava as contas, que isso para mim é uma questão bastante perene, já que a gente está falando de perennialismo. Mas, meus caros, isso é um episódio do Radinho um pouquinho mais, talvez um pouco mais cheio de digressões, em que eu estou um pouco empolgado aqui, me expondo um pouco demais e provavelmente ferindo suscetibilidades alheias, mil perdões, mas é que a gente, nessa história de achar que, vale tudo, e perennialismo, e achar que é tudo, na verdade, uma coisa só, tem um pecado aí que para meu ver, que é reconhecer que as coisas têm história. As coisas têm dignidade, as coisas têm um contexto, né? As coisas não são todas iguais, né? Aliás, os envolvidos não acham que as coisas não são iguais, não sei por que a gente vai achar que é tudo igual, não é? E que na hora que você bate tudo no liquidificador, normalmente é porque você vai vender isso numa prateleira de autoajuda, ou você vai fazer NFT com uma arte que é oportunista. Então, aqui essa indiferenciação, né, em que tudo vai ser trocado pela coisa mais indiferenciada de todas, que é dinheiro, que aliás acho que esse fica como assunto para amanhã. Amanhã eu vou comentar da invenção mais revolucionária que a pólvora, mas isso fica para amanhã. Não, acho que por enquanto acho que já basta, né, de delírios e de digressões ensandecidas. Raríssimas, raríssimos e raríssimes, muito obrigado aqui pelo apoio, pela atenção. Cuidem-se, por favor. Um grande abraço e até amanhã.